Boa noite a todas as pessoas que assistirão a este vídeo, que servirá de gatilho para a nossa participação na noite do dia 12 de maio, no 8º Encontro Nacional de Estudos da Imagem, também 5º Encontro Internacional, que é uma promoção do Laboratório de Estudo dos Domínios da Imagem da Universidade Estadual de Londrina, instituição esta na qual trabalham alguns colegas muito queridos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi feito, particularmente na pessoa do professor Dr. Richard Gonçalves André. Meu nome é Afonso Medeiros, eu sou professor titular de Estética e História da Arte da Faculdade de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, em Belém, onde nasci e resido. E a minha fala de hoje tem como título A Modernidade Compulsiva do Ukiyo através do Ukiyo-e. O tema geral deste 8º N Imagem parte do conceito de Ukiyo, normalmente traduzido como mundo flutuante, que atravessou as artes literárias, performáticas e pictóricas japonesas entre os séculos 17 e 19, para projetar esse conceito envolvido com a impermanência e a fluidez das imagens na iconosfera da nossa própria contemporaneidade. Sem dúvida, uma proposta ousada, dado o aparente anacronismo do conceito e da própria imaginária que lhe serve de suporte. Entretanto, trata-se de um tema e de uma abordagem que há muito move minhas paixões artístico-estéticas. Particularmente se considerarmos que minha tese de doutoramento se debruçou justamente sobre a epistemologia e a prática do universo Ukiyo, discutidas a partir do acervo de xilogravuras nipônicas do Instituto Moreira Salles. Assim, feliz pela coincidência de participar deste evento exatamente 20 anos depois da conclusão do doutorado, hoje vou retomar alguns pontos-chave da tese Ukiyo-e, Crônica Visual ou a Modernidade do Prosaico, defendida em outubro de 2001 no programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da professora doutora Lúcia Santaella, e que contou com a análise, que eu reputo como luxuosa, dos professores doutores Milton Sogabe, da Unesp, Darcy Cussano, da USP, Christine Greiner, da PUC de São Paulo, e Winfried Nutt, da Universidade Kassel, na Alemanha. Obviamente, não me limitarei às conclusões que cheguei há 20 anos, mas apresentarei, na medida do possível, o desenvolvimento do estado da arte desde então. Eu gostaria de começar com um haikai, ou haiku, como preferem os japoneses. Kaki tsubata, nitari ya nitari, mizu no kage. Numa tradução feita por Francisco Villalba, em 1994, lemos o seguinte: Como se parece a su reflejo en el agua el iris. E eu, numa tentativa de tradução livre, obviamente, diria: a íris se parece, reflexo na água. Nesse haikai de Matsuo Basho, que viveu na segunda metade do século XVII, que denota o verão, há uma chamada de atenção para a fugacidade da beleza. O ideograma kage tem o amplo sentido de reflexo, sombra, silhueta, ilusão. O efeito onomatopaico de nitari ya nitari reforça a sensação de reflexo tremeluzente na água. Assim, esse haikai estabelece um paradoxo. Como algo pode parecer ou assemelhar-se a seu reflexo? Não seria justamente o contrário, já que o reflexo ou a ilusão
é o efeito e não a causa? O reflexo na água e a silhueta expressam impermanência e imprecisão. E nesse jogo entre a flor e sua sombra tremeluzente, intermediado pela brisa, Basho estabelece um jogo de espelhos, um duplo perceptivo que faz com que o sentimento de beleza não se reduza nem à flor e nem a seu reflexo na água. Ao contrário, Basho assinala a beleza numa relação espelhada entre fato e fantasmagoria, e assim a instala para além da maldição da percepção imediata e limitada que preside o ser e o estar no mundo. Claro está que estamos diante de um sentimento de mundo, de uma forma de sensibilidade, em uma expressão diante do kokoro japonês. Kokoro significa ao mesmo tempo coração e mente. É importante assinalar esse duplo sentido inextricável desse termo. Nesse duplo e inextricável sentido, expressa tanto as formas de sentir quanto as formas de pensar nas ciências do carnal e nas ciências do espiritual. Para que tenhamos uma ideia, The Society of Mind, a Sociedade da Mente, publicada em 1985 por Marvin Minsky, um estudo neurocientífico, foi traduzido para o japonês como Kokoro no Shakai, ou seja, a Sociedade da Mente-Coração. Mas para entendermos melhor essa relação inextricável entre o sentimento e o entendimento de mundo que o Haikai expressa, é necessário explorar um pouco mais a filosofia zen budista que por algum tempo foi exercitada pelo poeta Basho antes de se tornar um andarilho poeta. Takuan Soho, que viveu entre o final do século XVI e a primeira metade do século XVII, mestre do chá, artista da caligrafia, pintor em Nanquim, professor, pensador da escola Zen que fundou o templo Tokai-ji em Shinagawa em 1638 e um descendente de samurais, como Basho, afirmou em vários de seus escritos que, abre aspas, no eu existe o eu verdadeiro e o eu ilusório. Porque frequentamos o eu ilusório, não conseguimos atingir o caminho, Michi em japonês. Mesmo o eu verdadeiro deve ser esquecido, muito mais ainda o eu ilusório. O eu não está limitado a meu corpo individual, mas se estende a todas as criaturas vivas. Numa outra passagem ele diz, abre aspas, a natureza do eu é a mente verdadeira acima mencionada. Compreender a mente verdadeira é ver que a mente e a natureza são uma coisa só. Fecha aspas. Aqui importa reiterar que o eu não é um ente limitado a um corpo específico, que o eu pode oscilar entre a verdade e a ilusão, que a natureza do eu é a mente em busca da verdadeira essência das coisas, inclusive de si mesma, e que mente e natureza constituem um único ente. Continuando a citar o mestre Zen, abre aspas, em contrapartida, a não-mente se compara a um espelho, que reflete todas as coisas, mas no qual as coisas refletidas não deixam traços. E ainda, abre aspas, quando a luz de nossa mente se revela, a lua não é a lua e as flores não são as flores. Nós mesmos medimos e criamos a lua e as flores. Para a mente iluminada, isto é, aquela que atingiu o Satori, o olho pode estar na flor, mas não existe a forma de uma flor na mente. O olho pode estar na lua, mas não existe a forma da lua na mente. Todos estes ensinamentos de Takuan se baseiam nas palavras
de Bodhidharma. Abre aspas. Na confusão, uma pessoa vai até as coisas. Na iluminação, as coisas vêm até a pessoa. Portanto, o caminho para a iluminação zen budista consiste na busca da não-mente, isto é, da não categorização ou hierarquização das coisas do mundo, de modo que não se possa cristalizar os perceptos e, assim, poder transcender o simples jogo de causa e efeito ou invertê-lo. Fico imaginando, às vezes, se Kant tivesse entrado em contato com esse tipo de doutrina, o que ele diria. Para isso, evitando tanto a sua ilusão quanto a sua verdade, o self deve diluir-se, deve dissipar-se na natureza que ele percebe, mas não formaliza, não cristaliza. Deve desapegar-se tanto do próprio eu quanto do eu das coisas. O Zen japonês constituiu-se como teoria e prática peculiares que amalgamam filosofia, arte e religião. Um Zen budista é, em síntese, um filósofo artista religioso, atento às facetas do ego e sua dissolução na unidade com a natureza. No Zen budismo, portanto, o percurso espiritual e o percurso artístico-estético são indiscerníveis, e isso vale tanto para o monge quanto para o guerreiro ou para o artista que queira trilhar esse caminho. Essa é uma das perspectivas que nos permite perceber as implicações da ideia de ukiyo que impregnou as artes e as culturas japonesas durante o período Edo, que vai de 1603 a 1868. O período histórico e cultural que continua insuflando um japonismo que resiste no imaginário ocidental desde, pelo menos, meados do século XIX e que se espraia ainda hoje através, por exemplo, do mangá e do anime. O conceito de ukiyo se origina num budismo já aclimatado à paisagem japonesa e é formado por dois ideogramas, o ki e yo. No primeiro, o ki, dois outros ideogramas são reconhecíveis. Hyaku, que significa 100, uma centena, e kokoro, que, como já vimos, significa coração, mente, sentimento, emoção, pensamento. E o kokoro serve como radical desse ideograma composto. Numa tradução livre, o que sugere 100 coisas sobre o coração e a mente, para significar o, abre aspas, estar ou sentir-se ansioso, temeroso, preocupado. Fecha aspas. O segundo ideograma, yo, significa, abre aspas, este mundo, a sociedade, a comunidade, o público, fecha aspas. Nos dicionários, o ukiyo, escrito desta maneira, expressa, abre aspas, a dificuldade e a tristeza da vida humana neste mundo fugaz e efêmero. Este conceito de ukiyo, vindo do budismo clássico, foi de alguma maneira ressignificado pelo Zen budismo do período Edo, expresso nas palavras de Takuan já citadas anteriormente. Por fim, esse caminho Zen, definido por Takuan, foi popularizado em várias instâncias da cultura japonesa daquele período, particularmente nas artes da palavra, da imagem e da performance que lhes são peculiares. Minamoto Ryoen resume esse legado de Takuan da seguinte maneira, abre aspas, em outras palavras, o meio de nos libertar da maldição da percepção limitada consiste em visar a natureza através dos objetos. Em outras passagens, Takuan recomenda a adoção de uma diversidade de perspectivas a fim de se alcançar essa compreensão do vazio ou nada por meio dos objetos, acontecimentos e modos de ser. Ele enfatiza a necessidade de nos manter próximos às coisas e acontecimentos em contextos tanto práticos quanto epistemológicos. Fecha aspas.
Nessa necessidade de se manter próximo às coisas e acontecimentos, nessa recomendação de adoção de perspectivas diversificadas para que a natureza do eu seja diluída e esvaziada na natureza ela mesma e no ser das coisas e dos acontecimentos, é possível pensar na ressignificação do termo ukiyo, operado também no período Edo. Do ukiyo, das penas do mundo efêmero, ao ukiyo, dos prazeres do mundo flutuante. De fato, este homófono também é escrito com 2 ideogramas. O primeiro deles, o ki, flutuar, emergir, transitório, é resultado dos ideogramas mizu, água, líquido, fluido, que lhe serve de radical, e ko, criança, filho, descendência. A este ideograma assim elaborado, agrega-se o mesmíssimo yo do conceito anterior, cujo significado já vimos anteriormente. Nos dicionários, esta grafia de ukiyo significa tanto o mundo ou sociedade interessante, divertido, quanto moderno, da moda colorido. É neste sentido de mundo moderno, da moda, da diversão e do hedonismo que o ukiyo assume um caráter artístico-estético que vai atravessar pelo menos 4 gerações de escritores e artistas japoneses entre o século XVII e XIX e que também vai incidir decididamente nas gêneses da moderna arte europeia através de Monet, Manet, Signac, Seurat, Cerisier, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec e mais um sem número de etc. Mas antes de esmiuçarmos esteticamente o conceito de ukiyo, é necessário reiterar que o Japão do período Edo é uma sociedade rigidamente hierarquizada pelo shogunato, com os samurais no topo e agricultores, comerciantes e artesãos na base da pirâmide social. Desprestigiados socialmente, comerciantes, artistas e artesãos, os chamados chonin, foram pouco a pouco constituindo uma estética distanciada do gosto elitista dos samurais, este voltado para o desprendimento zen budista e suas diversas formas artísticas, a exemplo da cerimônia do chá. Entretanto, as questões estéticas atravessam toda a sociedade nipônica do período Edo, num ir e vir entre o velho e o novo mundo. E isso é perceptível no próprio haikai, exercitado tanto por samurais e monges, quanto por comerciantes e artesãos, configurando um outro conceito tão fundamental quanto. Esse conceito é Shibui. Yanagi Soetsu, filósofo e fundador do movimento artístico Mingei, afirma em seu O Artesão Desconhecido que, abre aspas, é essa beleza, com suas implicações internas, que é chamada de Shibui. Não é uma beleza exibida diante do espectador por seu criador. Os espectadores devem buscar a beleza por si mesmos. Conforme nosso gosto fica mais refinado, nós necessariamente chegaremos à beleza que é Shibui. Portanto, Shibui trata de uma beleza que não deve ser imposta pelo Criador, mas, ao contrário, deve ser construída pelo espectador em sua própria caminhada de refinamento do gosto. Temos aqui, mais que uma estética da criação, uma estética da recepção. Donald Hirsch, comentando a definição de Shibui de Yanagi, citada em seu tratado sobre a estética japonesa, nos diz que, abre aspas, embora originalmente uma sensibilidade estética e, portanto, relacionada a termos como o wabi-sabi e muito mais tarde iki, este um termo e um conceito muito próximo de ukiyo, Shibui acabou por descrever um certo tipo de comportamento também, o uso de cores suaves, padrões simples, cantores que entregam pouca ostentação, atores que se misturam com o conjunto. Fecha aspas. O wabi-sabi está para a estética zen budista da pobreza e da simplicidade das coisas do dia a dia, assumida pela classe dos samurais, assim como o Shibui está para a estética citadina mundana, assumida pelos chonin
E, obviamente, é possível encontrar uma série de conexões entre esses dois conceitos estéticos. Uma dessas conexões é o fato de que ambos atestam o gosto japonês já desatrelado da ostentação, do brilho e da exuberância colorista do gosto chinês cultivado pela corte imperial desde quando Nara e Kyoto foram sucessivamente as capitais políticas e culturais. É neste contexto de um gosto das classes dominantes que vai sendo pouco a pouco solapado e ressignificado pelo gosto popular, que devemos entender a estética ukiyo. Como vimos, ela está ligada à sociedade odierna e secular, ao moderno, à moda e ao entretenimento, mas não pode ser pensada em termos de uma sociedade hedonista pura e simplesmente, pois o escritor Asai Ryoi explicita em seus Contos do Mundo Flutuante o que é ukiyo. Diz ele: viver só para este momento, concentrar toda a atenção na beleza da lua, da neve e das folhas do bordo, cantar canções, beber vinho, simplesmente abandonar-se ao prazer, flutuando, flutuando. Não preocupar-se minimamente com a pobreza próxima, afugentar todas as tribulações, comportar-se como a cabaça na corrente do rio. Isto é o que chamamos de mundo flutuante. Embora essa passagem de Asai assinale um distanciamento considerável da ideia de este mundo de pena e sofrimento, expresso no primeiro sentido budista de ukiyo, ainda é possível perceber nela a dissipação do ego na contemplação da beleza presente na natureza, nos objetos e acontecimentos triviais que foram propugnados pelo Zen budismo de Takuan. Portanto, o sentido religioso de ukiyo ainda reverbera, em alguma medida, no sentido mundano de ukiyo. Em ambos, o reconhecimento da impermanência e da ilusão que caracterizam tanto o mundo da pena e do sofrimento, quanto o mundo do prazer e do divertimento. Todos são transitórios em permanente fluxo. Por outro lado, observe-se como um conceito estético-filosófico deságua numa estetização popular e artisticamente referendada, ou como o antigo continua infectando o moderno, ainda que de maneira subjacente. Coerente com aquele mundo descrito por Asai Ryoi, o ukiyo significa literalmente cenas ou imagens do mundo flutuante. Lembrando que o ideograma E significa ao mesmo tempo imagem, pintura, desenho, esboço ou ilustração. A polissemia ideogramática é uma das fontes da abençoada imprecisão da escrita japonesa e permite os muitos trocadilhos entre fonética e escrita que, por meio da metáfora, da paródia e do pastiche, tornaram-se dominantes nas artes performáticas, literárias e pictóricas próprias da estética ukiyo. Populares, porque atingem um público mais diversificado, de certo modo provisórias, porque moldadas no calor do dia a dia, reproduzidas em série, acessíveis, às vezes graves, em outras melodramáticas, eróticas, maliciosas, divertidas. Com essas características, tanto a crônica quanto o ukiyo contemplam o efêmero. O efêmero, diria, é a própria razão de ser do ukiyo enquanto crônica visual. Em suma, a gravura ukiyo retratando o teatro e suas estrelas, a vida e a beleza de cortesãs, gueixas e mulheres do povo, os campeonatos de sumô, a variabilidade das paisagens urbanas e interioranas através da mutação das estações do ano, a flora e a fauna, a moda e os costumes do período Edo, é uma crônica visual, às vezes com características de folhetim ou de fotonovela. Segundo Massude Moisés, abre aspas, ambiguidade, brevidade, subjetividade, diálogo, estilo entre oral e literário, temas do cotidiano, ausência de transcendente, eis os requisitos essenciais da crônica, a que falta adicionar tão somente um outro, anteriormente mencionado, a efemeridade. Fecha aspas. Percebendo-o como crônica, chegou o momento de considerar mais amplamente o que é o ukiyo.
Inicialmente, o termo ukiyo-e não definia uma técnica ou uma arte, mas um eixo temático. As primeiras obras ukiyo-e surgidas na era Kei, no século XVII, são pinturas cujo foco é o entretenimento na zona da boemia ao longo do rio Kamogawa, em Kyoto. Essas cenas retratam reuniões, festivais, performances, brincadeiras, etc., refletindo a busca pelo prazer na sociedade da época, recém-apaziguada após um longo período de guerras internas. Relembrando a definição de ukiyo dada pelo escritor Asai Ryoi, o mundo flutuante que esse gênero de gravura retrata é, portanto, o mundo da sociedade secular, dos prazeres do divertimento e da sensualidade. Ideia muito próxima, penso eu, do conceito de carnavalização de Mikhail Bakhtin. O ukiyo-e, ao expressar o mundo flutuante, transmuta a realidade dura, rígida, da censura, da hierarquia, numa outra realidade, numa realidade paralela através da metáfora, da paródia, do pastiche, e assim veicula uma inversão de valores. Dessa maneira, o ukiyo, o mundo da flutuação, é um lenitivo para o ukiyo, o mundo da aflição. Para estabelecer mais uma conexão entre o ukiyo-e e a crônica, confronte-se a definição que Asai Ryoi nos legou sobre o conceito de ukiyo com as seguintes citações do professor, escritor e ensaísta Davi Arrigucci Jr. Abre aspas. Plenitude passageira do que foi ou está indo, e agora vira imagem, aos olhos atentos do cronista, habituados ao efêmero dos fatos do dia. Em consequência, a necessidade de gozar o presente antes que a vida fuja parece adquirir a dimensão materialista do velho tema pagão do Carpe Diem, pois se liga diretamente ao prazer material dos sentidos numa espécie de negaceio erótico que torna o instante presente inadiável. A fulguração do instante é breve e fugidia, um mostrar-se repentino e rápido daquilo que se esvai no esquecimento. Por isso, há sempre realmente alguma coisa de vão no gesto que busca fixá-la, como o do cronista, movido pela iluminação de um momento, mas imobilizado na atitude de coletor de sombras passageiras. Impossível não perceber nestas palavras de Arrigucci um reflexo da estética ukiyo. Para estabelecer apenas um paralelo visual com a atitude de coletor de sombras passageiras, da qual nos fala Arrigucci Jr., basta lembrarmos-nos da série de pinturas de Claude Monet sobre a Catedral de Rouen e do Haikai de Basho, que abre esta conferência. Por fim, a relação que vem estabelecendo entre o conceito de ukiyo e o conceito de crônica visual pode parecer incoerente, visto que o ukiyo-e retratou várias peças kabuki cujos enredos, eivados de vinganças, delações, assassinatos, extorsões, roubos, etc., parecem denotar a tragédia da condição humana. Em primeiro lugar, é necessário considerar que a crônica não é uma narrativa do trivial no sentido único e exclusivo de uma prosa sobre amenidades. Isto é, a crônica se debruça sobre a totalidade da condição humana, seja ela comédia ou tragédia. Em segundo lugar, as estampas sobre o kabuki são, antes de mais nada, um registro da atividade teatral e, num segundo plano, um comentário que sublinha a catarse provocada pelas tramóias do enredo encenado. Em terceiro lugar, a morte na cultura japonesa não pode ser apreendida nos moldes judaicos cristãos. Nesse sentido, conferiu o excelente ensaio de Maurice Pinguet, publicado no Brasil pela Rocco em 1987. Nesse sentido, a consciência da inevitabilidade da morte ou da passagem é o que corrobora o sentido de impermanência da vida, da necessidade de gozar o presente antes que a vida fuja, conforme a citação anterior de Arrigucci Jr. As estampas teatrais denominadas yakusha-e podem ser consideradas como crônica visual em mais de um sentido.
Em primeiro lugar, era uma espécie de revista onde os fãs da época podiam reconhecer seus atores prediletos, bem como conhecer detalhes de determinada montagem. Em segundo lugar, as cenas retratadas veiculam valores culturais ao abordarem aspectos históricos ou da sociedade contemporânea, mesmo contendo diversos elementos ficcionais. Nesse sentido, por exemplo, pode-se apreender a proeminência da elite guerreira ou a fama das cortesãs em gravuras que retratam a cena tanto das peças de daimono, que são os dramas históricos, quanto das seuamono, que são os dramas mundanos. Em terceiro lugar, as gravuras yakushae constituem um manancial para o estudo da história do kabuki, pois através dela tomamos conhecimento dos figurinos, das maquiagens, dos adereços, das posturas cênicas, etc. Enfim, uma riquíssima iconografia da arte teatral do período Edo. Talvez não seja demasiado redundante reiterar que a crônica é, dentre outras definições, abre aspas, compilação de fatos históricos. Texto literário breve, em geral narrativo, de trama quase sempre pouco definida e motivos, na maior parte, extraídos do cotidiano imediato. Prosa ficcional, relato com personagens e circunstâncias alentadas, evoluindo com o tempo. Romance, história ou conjunto de boatos, rumores, notícias a respeito de algo ou alguém em determinada região ou lugar. Espécie de biografia falada e, em regra, escandalosa. Fecha aspas. A crônica é, conforme essa definição de Antônio Wise, um gênero híbrido. Sendo um gênero que, não raro, explorando as fronteiras entre a ficção e a não-ficção, é uma espécie de narrativa onde comparecem os discursos da história, da biografia, do romance, do conto, do ensaio e da reportagem. Por extensão, a crônica visual não pode prescindir dessa miscigenação. Seja nas séries sobre a Tokaido de Hiroshige, ou nas estampas com temas fantasmagóricos de Kuniyoshi, nas paisagens de Hokusai ou nas gravuras Yakushae de Kunisada, tem algumas delas na minha parede, também percebemos o leque de discursos acima citados e, por isso, podemos considerar o ukiyo-e como crônica visual. Para sintetizar esse paralelo entre o ukiyo-e e a crônica, de forma a criar o conceito de crônica visual, apelo para Charles Baudelaire. Abre aspas. Felizmente, de vez em quando aparecem justiceiros, críticos, amadores e curiosos que afirmam nem tudo estar em Rafael, nem em Racine. Que os poetas menores possuem algo de bom, de sólido e de delicioso. E, finalmente, que mesmo amando tanto a beleza geral, expressa pelos poetas e artistas clássicos, nem por isso deixa de ser um erro negligenciar a beleza particular, a beleza de circunstância e a pintura de costumes. Fecha aspas. Modernidade aqui deve ser entendida como um tipo de sensibilidade que perpassa a história das ideias no Ocidente desde, pelo menos, a Renascença e que se torna aguçada nas 2 primeiras décadas do século XX, tal como foi meticulosamente abordado em A Crise do Passado, de Filadelfo Menezes, que, aliás, foi o meu primeiro orientador no doutorado. Em linhas gerais, a modernidade é, de um lado, a consciência do presente como fratura radical ou acentuado desenvolvimento em relação ao passado imediato, às vezes redesenhando valores de um passado remoto, e, por outro lado, uma crença na melhoria do ser humano através das rédeas da razão e do avanço científico, sendo esta última concepção, oriunda da filosofia iluminista, uma das definições da modernidade no século XX. Dentro dessa moldura, Menezes sublinha algumas características que vários autores consideram presentes nas diversas facetas do moderno. A ciência, a moral e a arte se desvencilham da religião, Max Weber.
A crise da linguagem e a emergência das línguas vulgares, Jacques Le Goff. A emergência de uma consciência crítica e autocrítica, Thomas Maldonado. A vida urbana delineando uma nova moral oposta aos valores da vida rural. Uma noção de tempo como fenômeno linear e contínuo. Características estas discutidas por Menezes no primeiro capítulo de sua obra. Alicerçado em Menezes e correndo o risco de oferecer uma visão superficial de seu ensaio, diria que a modernidade foi a tentativa de demolir a ideia de transcendência construída pela tradição metafísica e de erigir em seu lugar a confiança na condição humana, estabelecendo, por sua vez, um outro tipo de transcendência, ou, mais especificamente, um novo idealismo. Por isso, a emergência do riso, da paródia, do prazer do presente, do cotidiano, da consciência da temporalidade, da finitude, da importância do sensório e da sede do novo são alguns dos incensos queimados nos altares da modernidade. Ainda segundo Menezes, abre aspas, o humor traz impressa uma nova consciência do presente e traça uma linha parodística entre a forma da nova escritura e a realidade do mundo. O humor e a paródia são mais alguns dos traços de curiosa proximidade entre aquele período de primeira modernidade e a última, contemporânea. Tanto nas vanguardas clássicas quanto nas modernistas, o elemento do humor é um dos dados marcantes da época, enquanto a paródia é vista por críticos como a característica central não só da modernidade, mas também o traço distintivo central entre esta e a pós-modernidade. Paródia como característica central da modernidade? Vejamos agora mais detidamente o que é o mitatê. Mitatê significa comparação ou imitação entre coisas que se assemelham pela forma ou por outra característica. Ou seja, o mitatê se dá através da simulação, da representação, da imitação. Não confundir, por favor, com o conceito de mimesis. Consequentemente, a gravura ukiyo-e que se utiliza desse artifício, chamado de mitatê-e, configura-se como uma paródia ou pantomima de temas clássicos da cultura japonesa, traduzindo-os paródica e metaforicamente em equivalentes contemporâneos. Quando Utamaro substitui os atores por belas mulheres em sua série sobre a peça Chu Shingura, que por sua vez, na narrativa do Kabuki, os atores substituem os 47 samurais que por lealdade ao seu senhor se tornaram Ronin, está criando, através do mitatê, um mundo paralelo, autônomo, que autorreferencia-se, mas que não deixa de ser uma espécie de adornamento bem-humorado da história da mitologia, da vida social, da arte, enfim, de amplos aspectos da cultura japonesa. Finalmente, resta-me dissertar brevemente sobre outra importante chave, não só da estética ukiyo-e, mas também do haikai e de muitas outras formas de arte nipônicas, qual seja a alusão à passagem do tempo e da vida através das estações do ano. Hiroshige certamente baseou sua famosa série sobre a Tokaido nos esboços que ele fez durante uma viagem por essa estrada. Entretanto, sua série retrata o dia a dia dessa rota, tendo como pano de fundo as diversas estações do ano, evitando assim a função meramente jornalística que sua criação poderia reforçar. Essa passagem do tempo, expressa na alternância das estações, corrobora a ideia de ukiyo, passageiro, transitório, flutuante, impermanente. O próprio haikai, com sua forma concisa, revela a vã atitude do coletor de sombras passageiras, da qual nos falava Higuchi Júnior anteriormente. Um outro aspecto faz com que a gravura ukiyo-e seja inserida no conceito de modernidade se levarmos em consideração um traço
que se distinguiu a partir das vanguardas históricas, qual seja o de tentar amalgamar diferentes códigos no corpo da obra. Ainda segundo Menezes, abre aspas, a arte moderna fixou seu padrão estético no definitivo e radical cruzamento das linguagens. Fecha aspas. A inserção da palavra nas artes visuais desses movimentos, embora tenda a um outro tipo de impulso estético, aproxima-as daquela simbiose entre imagem e texto verificável na gravura ukiyo-e. Aliás, essa característica moderna, avant la lettre, da xilografura japonesa, está por ser devidamente considerada, sobretudo se percebermos as relações entre imagem e escrita como uma constante na cultura japonesa desde, pelo menos, o desenvolvimento do Zemakemono. E essas relações entre palavra e imagem, na tese, eu consegui detectar 6 tipos diferentes de relações entre palavra e imagem. O impressionismo deglutindo o ukiyo-e e o cubismo nutrindo-se da arte africana nos fazem lembrar que o modernismo foi beber na fonte das culturas ditas primitivas. Para não cairmos em armadilhas etnocêntricas, melhor reconhecê-las como culturas não contaminadas pelos cânones naturalistas. A crônica literária também, ao assumir seu débito com a tradição oral, com os contadores de causos, faz reverberar a tradição ancestral da narrativa mito-poética. Nesse sentido, tal como a crônica literária, a crônica visual configurada pelo ukiyo-e serve-se também, segundo Arrigucci Jr., de, abre aspas, um material heterogêneo e variado, que se diria primitivo, arcaico ou tradicional, mas que serviu à constituição de obras cujo modo de ser prefigura a modernidade, ou é essencialmente moderno. Tracei até aqui, em linhas gerais, alguns aspectos distintivos da modernidade na estética ukiyo-e através de uma visada ocidental retrospectiva, já depurada pelo distanciamento. Mas não foi só em relação à arte ocidental que o ukiyo-e significou um sopro de modernidade. Às vezes eu tenho vontade de chamar esse sopro de vendaval de modernidade. A diferenciação das camadas sociais conforme seus modos produtivos e, consequentemente, a setorização do espaço da produção e do espaço da diversão, inclusive em termos urbanísticos, o que no Ocidente pode ser configurado pelo processo de industrialização, são também, em certa medida, características do período Edo, mesmo antes da industrialização. Nesse arcabouço sociocultural, o ukiyo-e estabeleceu uma fratura, tanto temática quanto formal, nos cânones estéticos vigentes, principalmente com aqueles da escola Kanō, tão prezadas pelas classes dominantes. Tornando-se crônica, o ukiyo-e refutou as artes tradicionais e aproximou-se da pulsação da rua para dar um novo estatuto ao vulgar, ao trivial, ao comum e ao grotesco. Apesar de sua condição de crônica visual, algo dessa percepção de mundo por ela engendrada sobreviveu ao tempo e nisso reside, provavelmente, o seu maior paradoxo. Talvez porque tenha se assumido como o reflexo da íris na água. Para começar a finalizar esta conferência, eu quero voltar a citar um haikai do Matsuo Basho, desta vez traduzido pela Olga Savary. Diz o haikai: no caminho, a febre, e por meus sonhos, planura seca, voo errante. Esse haikai de Basho foi escrito alguns dias antes da sua morte. Mestre na lapidação das palavras, conta-se que o poeta itinerante pretendia corrigi-lo, mas desistiu dizendo: não o modificarei. Isto seria ainda vaidade,
e apego ao mundo, apesar do muito que amei a vida e a arte. Essa citação poderia servir para justificar as imperfeições desta conferência, mas não é essa a intenção consciente. Numa primeira e turística visada, vários aspectos da cultura japonesa se nos afiguram impregnados de um ritualismo aparentemente estéril, reforçado pelos longos e pacientes anos de aprendizagem que a ikebana, o bonsai, a arte da caligrafia, a cerimônia do chá e as artes marciais, por exemplo, exigem. Isso sem contar no próprio Zen budismo. Contudo, se tivermos a chance de observar mais detidamente os produtos desse fazer, verificaremos uma certa sensação de imperfeição e de incompletude que o poema de Basho tão bem expressa. As tigelas tortas para a cerimônia do chá, os vasos com formas inusitadas para o ikebana, a assimetria e o uso da vegetação ordinária no próprio arranjo floral, o traço impetuoso e manchado da caligrafia, a não uniformidade do papel artesanal, tudo isso reforça uma estesia que até o advento do modernismo nos causaria estranhamento. De fato, a imperfeição no sentido de incompletude é uma constante na estética japonesa e pode ser vislumbrada num dos mais caros de seus conceitos. Mono no Aware é um ideal estético e literário expresso no Genji Monogatari, a grande novela escrita por Murasaki Shikibu, dama de companhia da corte imperial do período Heian. Esse Genji Monogatari contaminou, desde então, diversas camadas da cultura japonesa. O conceito de Mono no Aware enfatiza a contemplação, acompanhada de uma certa dose de melancolia, da efêmera beleza manifesta na natureza e na vida humana. Note-se que essa contemplação não é necessariamente limitada por preceitos morais ou religiosos. Grosso modo, o conceito pode ser resumido como a beleza do efêmero, a comovente fugacidade da beleza, o que comove a alma, ou o sentimento patético das coisas. Numa palavra, em termos ocidentais, estamos diante da experiência do sublime. E, num certo sentido, abarca a ideia de admirável ou de reverência. Sob o ponto de vista do médico e crítico literário Motoori Norinaga, contemporâneo da efervescência do kabuki, do haikai e do kyoe, Mono no Aware é um purificado e sublime sentimento, próximo do secreto coração do homem e da natureza. Em síntese, Mono no Aware é a consciência da impermanência da beleza e a intuição do espírito sensível que é capaz de contemplar essa beleza. Impermanência, incompletude, fugacidade e imperfeição foram expressões utilizadas a miúde nesta palestra, e isso não se deu por acaso. Além de reiterarem certas ideias presentes na cultura japonesa, sobretudo na cultura do período Edo, oferecem uma moldura para a defesa do kyoe como crônica visual. Enquanto tal, são uma tentativa de acercar-se do prosaico, tanto no sentido de relativo à prosa, como no de trivial, comum, vulgar, enquanto matéria-prima da crônica. Levando-se em consideração que a crônica é fugaz e transitória, que traz sempre consigo o risco da senilidade precoce, que seus melhores exemplos coligidos em livros são apenas uma mumificação, segundo Masud Moisés, resta perguntarmos-nos o que faz com que muitas obras ukiyo-e, apesar de serem uma espécie de crônica visual, resistam ao tempo,
mantenham o seu frescor, o encanto, vivifiquem, reverberem. E por que criar um mundo paralelo, limítrofe ao cotidiano, que com ele se confunde, mas não se mistura? Em uma expressão, tornaram-se poieses, que, como bem definiu Benedito Nunes, abre aspas, significa um produzir que dá forma, um fabricar que engendra, uma criação que organiza, ordena e instaura uma realidade nova, um ser. Aliás, abrindo brevemente um parênteses, este ano de 2021, estamos promovendo aqui em Belém uma série de eventos em memória, lembrando os 10 anos de falecimento do nosso filósofo esteta maior, que foi Benedito Nunes. Voltando ao texto. Ora, se é assim com o Kyoe, deveríamos desconfiar, contradizendo o Maçu de Moisés e o lugar comum, que o mesmo pode acontecer com a crônica literária. Nesse sentido, volto a citar Davi Arrigoti Jr. Abre aspas. Não raro, ela adquire assim entre nós a espessura do texto literário, tornando-se, pela elaboração da linguagem, pela complexidade interna, pela penetração psicológica e social, pela força poética ou pelo humor, uma forma de conhecimento de meandros sutis de nossa realidade e de nossa história. Então, a uma só vez, ela parece penetrar agudamente na substância íntima de seu tempo e esquivar-se da corrosão dos anos, como se nela se pudesse sempre renovar, aos olhos de um leitor atual, um teor de verdade íntima, humana e histórica, impresso na massa passageira dos fatos, esfarelando-se na direção do passado. Fecha aspas. Que coisa mais poética, mais linda. Desconfio que Arrigoti Jr. foi treinado nas manhas do Zen budismo. Concordando com ele e fazendo coro com aquela percepção poética de Basho, diria pretensamente que a gravura ukiyo-e é como a íris, e esta crônica como seu reflexo na água. A ilusão se apresenta tanto na flor quanto no seu reflexo. Finalmente, não posso deixar de recorrer mais uma vez a Baudelaire para dar um arremate a esta colcha de retalhos e tentar serzir entre o conceito de crônica, o de ukiyo-e e o de modernidade, uma possível unidade compositiva. Abre aspas. O gênio do pintor de costumes é um gênio de uma natureza mista, isto é, no qual entra uma boa dose de espírito literário. Observador, flaneur, filósofo, chamem-no como quiserem, mas, para caracterizar esse artista, certamente seremos levados a agraciá-lo com um epíteto que não poderíamos aplicar ao pintor das coisas eternas, ou pelo menos mais duradouras, coisas heróicas ou religiosas. Às vezes, ele é um poeta. Mais frequentemente, aproxima-se do romancista ou do moralista. É o pintor do circunstancial e de tudo o que este sugere de eterno. Ele busca esse algo, ao qual se permitirá chamar de modernidade, pois não me ocorre melhor palavra para exprimir a ideia em questão. Trata-se para ele de tirar da moda o que esta pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório. A modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável. Fecha aspas.
Esse insight de Baudelaire sobre a modernidade da pintura de costumes, expressa em seu O Pintor da Vida Moderna, publicado pela primeira vez no jornal Le Figaro em 1863 e póstumamente na coletânea L'Art Romantique de 1869, resume aquilo que venho chamando de o Kyoé como crônica visual ou a modernidade do prosaico. Moderno, porque não é somente uma qualidade contida no presente, mas significa uma postura diante do presente. Prosaico, porque se trata de uma atitude para com o trivial e o vulgar, porque não teme em sublinhar o efêmero em oposição às coisas eternas. E crônica visual, porque essa é a narrativa que tenta dar forma à instantaneidade do presente, como se nela se pudesse sempre renovar, aos olhos de um leitor atual, um teor de verdade íntima, humana e histórica, impresso na massa passageira dos fatos, conforme tão bem expressou Arrigoti Júnior, ecoando, de certa maneira, aquelas afirmativas de Baudelaire. A nossa tendência em extrair da produção poética um sentido de perenização que transcenda a precariedade da vida, ars longa, vida breves, segundo o primeiro aforismo de Hipócrates, é algo que os ocidentais, em certa medida, apreenderam dos orientais. Isso se explica pelo fato de que, paradoxalmente, a valorização ou desvalorização de uma estética comumente se dá através de um olhar estrangeiro. As gravuras ukiyo-e, tão banais e comuns, imersas na paisagem cultural japonesa, não despertaram a atenção de historiadores e críticos japoneses após o auge de sua produção. Assim, os olhares de Fenollosa, de Kiyosone, de Goncourt, dos impressionistas, dos artistas do Art Nouveau e de tantos outros escritores e artistas foram, em relação ao ukiyo-e, sensíveis o suficiente para perceberem poieses na banalidade das cenas do mundo flutuante, ou na aparente banalidade das cenas do mundo flutuante. Nesse sentido, inadvertidamente expressaram aquele tipo de estesia que Basho, Issa e Buson, dentre muitos outros artistas japoneses, plasmaram em suas poesias. Se ora vivemos numa modernidade líquida, como afirma Bauman, são inumeráveis os cardumes iconográficos que, flutuando nessa liquidez contemporânea, devem seu estatuto poético aos artistas do ukiyo-e. Em pleno século XXI, ainda é de fluxos e refluxos tremeluzentes que estamos falando. No fundo, para concluir sublinhando o conceito de mono no aware, tanto a crônica literária quanto a crônica visual são contaminadas pelo fluxo contínuo e célere da impermanência. A única invariável que podemos reiterar é a nossa crônica tentativa de apreender a beleza das coisas, de vislumbrar o admirável, inclusive no caráter transitório de crônicas como esta que acabei de pronunciar. Muito obrigado.